Olá Brasil, já estamos no ar com o programa Virando o Jogo. E hoje um assunto peculiar e até polêmico. E se o Brasil quiser virar o jogo de verdade, tornar-se um país melhor, um país mais desenvolvido, trazendo de volta a monarquia? Voltar aos tempos do Império. Isso é possível? Não sei, mas isso já está sendo discutido em vários lugares do Brasil. Agora, neste instante, eu estou aqui em Vitória, no Espírito Santo, onde o Círculo Monárquico faz uma reunião em torno do príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança. E ele e as pessoas que estão lutando pela monarquia irão nos falar sobre tudo isso e muito mais agora, em Virando o Jogo. Não existe melhor hora que agora. Para estudar graduação ou pós-graduação à distância, estude no Grupo Educacional Faveni. Acreditamos que o conhecimento e a tecnologia não têm limites. Você estuda onde quiser e possui mais de 800 opções de cursos à sua escolha e o certificado é igual ao presencial. Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 79,90 para cursos de pós-graduação e R$ 109,90 para cursos de graduação. Grupo Faveni, invista em seu futuro. Gente, pensou lote, pensou Universal. Neste ano, a Imobiliária Universal completa 44 anos. E para comemorar, colocamos em promoção 440 lotes, com planos de pagamento super facilitada do jeito que você pode pagar. Temos opções de lotes em diversas regiões da Grande Vitória. Ligue agora mesmo para a Universal e vamos ao local sem compromisso. Imobiliária Universal, 2121 8989. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo para tocar num assunto bastante diferente, a volta da monarquia no Brasil. Isso é possível? Bom, vamos conversar com o bisneto da princesa Isabel, o príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança. Mas antes, vamos conversar também com pessoas que lutam para que a monarquia volte ao Brasil. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Ricardo, que é chanceler do Círculo Monárquico aqui no Espírito Santo, onde está acontecendo este evento que traz de volta o assunto, a monarquia. Ela deve ou não voltar a reinar no Brasil? Bom, por quê? O que ela fez de tão bom para ser lembrada assim? Bom, a monarquia foi um período glorioso do Brasil, né? Nós tivemos ampla estabilidade política, liberdade econômica, né? Uma Constituição que não impedia os empresários de poderem prosperar no país, que hoje você vê uma dificuldade tremenda, uma burocracia imensa, e na época você tinha uma liberdade muito maior para desenvolver os seus negócios, né? E o país também, além disso, você tinha uma estabilidade na figura do imperador. Você não via esse momento de incerteza ou de instabilidade, porque você tinha na figura do imperador justamente o poder moderador. Era aquele que garantia que o sistema iria funcionar. Em caso de crise numa monarquia, o imperador ele tem a atribuição de dissolver o parlamento. Então, olha que coisa interessante. Se você vê um congresso hoje que não esteja funcionando, o que acontece? Nada. Continua exatamente do mesmo jeito até acabar a legislatura. Na nossa época do Brasil Império, né, que nós tínhamos um parlamentarismo monárquico, em um momento de crise, a atribuição do monarca era justamente garantir que o sistema iria funcionar. Então ele poderia, em uma crise profunda, lógico, não é em qualquer momento,
ele poderia dissolver o parlamento e convocar novas eleições, como aconteceu agora recentemente na Espanha. O rei Filipe, ele dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. E isso é uma atribuição do monarca, não é o fim do mundo. Isso, muito pelo contrário, garante que o país continue na estabilidade. Okay. E o que era o Brasil no mapa mundial, na época de Dom Pedro II, por exemplo? Bom, o Brasil, na época de Dom Pedro II, ele era uma referência nas artes, uma referência nas ciências, na música, até mesmo no campo militar. Nós tínhamos, naquele período, a segunda maior marinha do mundo. Não devíamos a ninguém. O Brasil, ele tinha a quarta maior economia mundial. Então são diversos fatores em que o Brasil ele era grandioso, não apenas na questão da estabilidade política, que isso não se compara, mas a forma como o Brasil era visto lá fora. Nós éramos um país de primeiro mundo. E isso nós perdemos, infelizmente. É verdade que na Constituição, até 1988, era proibido um evento como esse? Falar de monarquia? Sim. Era crime? As 5 primeiras constituições republicanas, elas possuíam uma cláusula pétrea que era proibido você montar um grupo monárquico ou você discutir temas sobre a monarquia ou mudança de regime de governo. Então, provavelmente, se nós estivéssemos ainda naquele período, nós estaríamos na cadeia. E qual é o cenário ideal ou propício para a volta de uma monarquia? É esse que nós temos hoje no Brasil? Bom, o momento atual de crises políticas, onde o povo está se manifestando, é um momento em que a gente está levando essa mensagem para o povo. É um trabalho que a gente faz de resgate cultural, de resgate histórico. Então nós estamos, através dos círculos monárquicos, que estão presentes em todos os estados do Brasil, nós temos o nosso dever de passar essa mensagem para a população. O professor Felipe vai nos falar por que a monarquia, do seu ponto de vista, deve voltar a ser reinante no Brasil. Isso traria de volta que tipo de benefício para o nosso país? Bom, basicamente essa resposta diz respeito à organização do Estado. É uma separação do chefe de Estado do chefe de governo. O governo continua sendo ideológico, feito pelo povo, eleito pelo povo, que vai decidir dentro de um partido de direita, de esquerda. Entretanto, eu acho importante para o nosso país que haja um órgão de controle de controle político e não só um controle de constitucionalidade e legalidade das leis. Então o chefe de Estado, na figura do imperador ou do rei, faria um controle sobre a execução do plano de governo, com a capacidade de dissolver o parlamento ou de exonerar o primeiro-ministro caso haja o descumprimento daquelas propostas que foram eleitas pelo povo. Então é uma forma muito mais democrática de se governar e de se estabelecer um sistema de equilíbrio dentre os poderes. E só lembrando que este evento para saudar o príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança acontece na Audi Center aqui no Espírito Santo. Um local muito bonito, cheio de carros maravilhosos, onde também nós temos a Camerata do SESI do Espírito Santo, olha só, dando um toque de realeza ao evento. Eu volto já já. Gente, pensou lote, pensou Universal. Neste ano, a Imobiliária Universal completa 44 anos. E para comemorar, colocamos em promoção 440 lotes com planos de pagamento super facilitada do jeito que você pode pagar. Temos opções de lotes em diversas regiões da Grande Vitória. Ligue agora mesmo para a Universal e vamos ao local sem compromisso. Imobiliária Universal, 21 21 8989.
Não existe melhor hora que agora. Para estudar graduação ou pós-graduação à distância, estude no Grupo Educacional Faveni. Acreditamos que o conhecimento e a tecnologia não têm limites. Você estuda onde quiser e possui mais de 800 opções de cursos à sua escolha e o certificado é igual ao presencial. Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 79,90 para cursos de pós-graduação e R$ 109,90 para cursos de graduação. Grupo Faveni, invista em seu futuro. Será possível virar este jogo da política mal conduzida, trazendo de volta a monarquia para o Brasil? Neste evento, onde eu estou agora, a discussão é essa. E a monarquia? E o imperador deve voltar ou não? Agora eu tenho o prazer de conversar com o maestro Leonardo Davi, um ícone aqui no nosso estado, o Espírito Santo, uma referência no Brasil, porque faz um trabalho muito bonito quando o assunto é despertar a população para a música clássica. Este é um assunto que eu prometo voltar em outros programas, mas agora eu quero aproveitar o seu conhecimento, a sua expertise, para saber se de fato Dom Pedro foi tão bom assim na luta pelas artes do Brasil, do brasileiro. O Dom Pedro II foi um grande mecenas, né? Dom Pedro ele instigava, né, os talentos da música a seguirem carreira. Tanto assim que ele enviou para a Itália, através de um amigo dele, o nosso querido Carlos Gomes, que escreveu tantas óperas, que tem um busto do Carlos Gomes dentro da Scala em Milão. Então isso foi tudo incentivado por Dom Pedro II. Muito bacana. E é verdade também que corre nas veias de Dom Pedro I o sangue do músico também, o compositor? Certamente, escreveu alguns hinos, algumas obras. Então assim, era uma família que tinha uma educação musical, uma educação para as artes muito, muito intensa, né? E por falar na arte que corre nas veias monárquicas, é verdade que Dom Pedro I também era compositor? Verdade, ele escreveu o hino da independência em 1822. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Marielle, quais são os valores em que a monarquia se baseia para reger? Os valores cristãos, onde visa o bem comum, ou seja, o bem de todos, e o cumprimento do decálogo, né, que são os 10 mandamentos. O rei sempre refere a monarquia ou ele mesmo como um enviado de Deus. Você acredita nisso? Sim, acredito, porque dentro do cristianismo nós cremos pela fé que toda autoridade é instituída por Deus. Então, assim como nós temos Cristo Rei, o Rei do Universo, ele também determina toda uma hierarquia no mundo, no universo. Isso a gente pode contemplar em todos os aspectos, desde a vida em sociedade, como também na própria natureza. Mas se a monarquia está baseada também, né, na hereditariedade, e se por acaso vier um rei meio malucado, meio difícil, a gente tem que considerar que ele também veio de Deus? Aí nós temos toda uma situação dentro da Constituição que prevê esse tipo de situação onde pode ser resolvido. Se houver algum problema nesse sentido, existe uma regência, existem vários aspectos jurídicos que contemplam uma situação como essa, que é uma situação atípica.
Gente, pensou lote, pensou Universal. Neste ano, a Imobiliária Universal completa 44 anos. E para comemorar, colocamos em promoção 440 lotes com planos de pagamento super facilitada do jeito que você pode pagar. Temos opções de lotes em diversas regiões da Grande Vitória. Ligue agora mesmo para a Universal. Levamos ao local sem compromisso. Imobiliária Universal, 2121-8989. Não existe melhor hora que agora. Para estudar graduação ou pós-graduação à distância, estude no Grupo Educacional Favene. Acreditamos que o conhecimento e a tecnologia não têm limites. Você estuda onde quiser e possui mais de 800 opções de cursos à sua escolha e o certificado é igual ao presencial. Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 79,90 para cursos de pós-graduação e R$ 109,90 para cursos de graduação. Grupo Favene, invista em seu futuro. E aqui estamos de volta ao programa Virando o Jogo, que hoje está tocando um assunto delicado, a volta da monarquia no Brasil. Pois é, este assunto que está esquentando hoje o nosso programa continua em pauta agora. Agora, o que as pessoas que estiveram presentes a este evento, ouvindo falar sobre a monarquia, pensando na volta ou não da monarquia, tem a nos dizer? Lília, o que você achou de estar tão próximo ao príncipe, vendo essa discussão toda aqui, nessa casa que é sua, aliás, né? Wesley, foi uma alegria hoje receber o príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança, nos falando sobre monarquia, e ele é uma pessoa incrível, né? De uma elegância, de uma educação, de uma simplicidade, e tudo o que ele falou sobre o país, né? Aprendemos mais um pouco hoje sobre o Brasil. Foi muito bom, eu só tenho a agradecer e a presença dos amigos, dos nossos clientes aqui hoje. Que maravilha. É bom encostar na história, né? É muito bom, tá tão pertinho da história, da nossa história, do nosso país. Bisneta da Princesa Isabel, gente? Bisneto da Princesa Isabel. E as histórias que ele nos contou, né? Aqui sobre a família, sobre os valores, sobre os princípios de um príncipe, de uma família real. Foi muito lindo. Emocionou realmente. Que bacana, então emocionou. Ao meu lado eu tenho a parlamentar muito querida no Espírito Santo. Esse programa vai para o Brasil todo. Nós estamos no programa Virando o Jogo, da Rede Brasil de Televisão e também da TV Ambiental. Então nós estamos hoje sendo assistidos por todo o Brasil. E essa querida parlamentar que o Espírito Santo ama, já foi também senadora, não é isso? Deputada, enfim, ela acumula cargos no estado aqui do Espírito Santo. Então, como a senhora, como um ente público, enxerga essa discussão em torno da monarquia? Olha, eu acho que foi um momento de resgate. Eu acho que você, Wesley, nos proporcionou uma tarde muito importante, porque as pessoas estão distantes da história. Você trouxe a história para dentro da Audi, né, com uma competência singular, trazendo a nossa orquestra, né, que é a Camerata do SESI. Aí misturou a informação histórica com a música. Então você nos deu uma tarde assim, muito especial.
gente, pensou lote, pensou Universal. Neste ano, a Imobiliária Universal completa 44 anos. E para comemorar, colocamos em promoção 440 lotes com planos de pagamento super facilitada do jeito que você pode pagar. Temos opções de lotes em diversas regiões da Grande Vitória. Ligue agora mesmo para a Universal e vamos ao local sem compromisso. Imobiliária Universal, 2121-8989. Príncipe Dom Antônio de Orleans e Bragança, Sua Alteza Imperial. Que prazer conversar com o senhor neste momento em que o Brasil rediscute a monarquia. Agora, por que a monarquia do ponto de vista de vocês, monarcas? Sim, a monarquia, primeiro, é o regime que deu mais certo no país, né? Nós somos um país de primeiro mundo, a nossa vocação sempre foi e será de primeiro mundo, né? Passamos por uma fase, na época republicana, onde se tirou as esperanças da população para crescermos, né? Na época do Império, o Brasil estava ao mesmo nível, crescia par e passo com os Estados Unidos. Era a segunda marinha do mundo, como foi dito, enfim. E nós, como descendentes, nossa missão é trabalhar, servir a nação. Então, nós não estamos com ambições pessoais, porque nossa única ambição é serviço, né? Então, Deus nos deu uma missão, e nós temos que cumprir essa missão. Nós estamos sempre, acima de tudo, a serviço do país, nosso país e da população brasileira, né? Como se fosse a nossa família. O último imperador da Áustria, Francisco José, marido da famosa Cícia, a imperatriz, ele tinha uma frase bem peculiar a respeito do ofício do monarca, não é? Exatamente. Ele disse que o monarca ele tem o dever de defender o povo contra os maus políticos, né? Então, essa é a principal função. E não há dúvida que o poder moderador, tem essa função, né? Que é o poder do imperador. Isso era uma parte da nossa Constituição de 1824, a Constituição Imperial, que aliás foi copiada depois pelos portugueses, né? E que tinha os três poderes, legislativo, executivo e o judiciário, e tinha o quarto poder que foi feito para harmonizar os três outros poderes. E ao mesmo tempo também com relação com a vigilância muito grande para que o país, que as instituições funcionem bem, né? O senhor acredita que a sua bisavó, a princesa Isabel, ela pode ter sofrido algum tipo de misoginia, naquela época já, de preconceito? Eu acho que vários fatores, né? O principal fator, sim, pode ter sido porque muita gente dizia, não, vamos ser governados pelo marido, que é o Conde de, que é um francês, mas isso é o que se conta na história atual. Eu acho que o principal fator foi um fator ideológico, né? Que a princesa Isabel seria tão firme ou mais firme que seu próprio pai. E ela tinha posição, era de um coração imenso, provou na abolição dos escravos, e não foi como eu falei, ela não foi simplesmente a assinatura, ela trabalhou nos bastidores, ela trabalhou tanto que ela conseguiu que fosse mudado o gabinete anti-abolição para colocar um gabinete abolicionista. Aí conseguiu passar a Lei Áurea, né? Quando a abolição da escravatura se tornou um fato, ela perguntou a um dos assessores, na verdade, se ela tinha vencido a luta pela abolição da escravatura. O que ele respondeu para ela? Foi o Barão de Cotegipe, né? Que ela sempre, o Barão disse, não deve ser feito. Ele lutava contra a abolição porque achava que economicamente não era o momento, enfim, não era.
E ela lutou e conseguiu. E depois de ter sido assinada a Lei Áurea, ela disse, tá vendo, barão? Eu venci, né? Aí o barão respondeu, Vossa Alteza venceu, mas perdeu o trono. Ela disse, bom, 1000 tronos eu teria, 1000 tronos eu perderia para que se faça a justiça, né? Uma coisa é certa, nós devemos sim estudar muito e a fundo a história brasileira, porque veremos com certeza que a monarquia, especialmente Dom Pedro II, foi um ser muito mais importante do que nossos livros de história têm nos contado. Isso eu posso garantir. Ficamos por aqui. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.